Quando eu tinha 17 anos, eu casei e naquele tempo a gente morava no interior bem pequeno, sabe, o interior bem pequeno mesmo, que uma casa fica distante da outra, bem distante. Não tinha energia nas casas. Poucas pessoas vão lembrar do que eu tô falando. Muitas não sabem, outras talvez pode ser que tenham chegado a ter vivido em um lugar assim. Mas na minha época era assim. Eu casei e com esse meu namorado, que foi o meu primeiro namorado, né? Meus pais fizeram a gente casar. Não que eu não tenha gostado, porque eu gostava bastante dele, mas naquela época era uma coisa que a gente não tinha muita escolha, né? Se a gente estava namorando era pra casar. E isso aconteceu. E a gente foi morar na nossa casa. Saí da casa dos meus pais e fomos morar na nossa casa, que era distante, como todas as casas naquela época no interior era, né? Uma distante da outra. Casa que não tinha água encanada, que não tinha luz elétrica. E era bem difícil naquela época. Então, no primeiro ano foi muito bom, no início foi muito bom. Eu demorei para engravidar. Na verdade, eu nem sei se eu tinha algum problema, só sei que eu demorei, não engravidei tão rápido, sabe? Eu vim ter meu primeiro filho com 5 anos, mais de 5 anos que a gente estava junto. E nessa época era só eu e ele mesmo. Então a gente vivia muito bem, a gente não tinha discussão. Ele trabalhava na roça e eu ficava em casa, sabe? Era muito bom mesmo. A gente passou muitos momentos bons juntos. Foi daí que eu lembro como se fosse hoje a primeira briga que a gente teve. Eu fui lavar roupa e eu encontrei na gola de uma blusa dele uma mancha de batom, uma marca de batom. Isso me deixou com muita raiva, sabe? A gente brigou feio mesmo, a gente nunca tinha brigado, foi a primeira vez que a gente brigou. Foi algo assim, sabe, que a gente quase separava. Eu não sei se isso ia acontecer, porque naquela época as coisas não eram assim, sabe? Não era dessa forma, mas sabe naquele momento de raiva que você não pensa, sabe? A única coisa que vinha na minha cabeça era separar. E eu fiquei com muita raiva mesmo. E a gente ficou sem se falar por um bom tempo. E eu lembro que na primeira noite que ele não dormiu em casa, não é que ele não dormiu em casa, é que ele chegou tarde. Sempre cedo da noite ele estava em casa, ele nunca me deixava só, até porque eu tinha medo, sabe? Por a gente morar num lugar distante, como lá todas as casas eram, né? Como eu já falei, todas as casas eram bem distantes uma da outra. Eu tinha bastante medo e ele não me deixava ficar só à noite. Mas nesse dia, nessa noite, ele me deixou. Ele chegou muito tarde. Quando eu vi que estava anoitecendo, que ele não ia voltar, sabe? E aquela coisa assim de você não querer dar o braço a torcer e não ir atrás. Eu sou assim, sou desse jeito, não vou atrás, não dou o braço a torcer mesmo. Eu tava ali morrendo de medo, eu vi que tava anoitecendo e que eu tava só e que eu poderia virar a noite só ali por conta disso que tinha acontecido, sabe? Mas eu não ia dar o braço a torcer, porque eu sei que eu tava certa. E quando eu tô certa, olha, não vou mesmo atrás. Eu sou desse jeito. E então ele não voltou pra casa, pelo menos tão cedo. Já era bastante tarde. Eu lembro que era mais ou menos umas 10:30 da noite. Não lembro exatamente a hora, o horário certo, mas era mais ou menos por aí. Eu fui dormir. Eu peguei e deixei apenas uma lamparina na cozinha e fui pro quarto. Como a gente sempre deixava uma lamparina na cozinha e fui pro quarto. Chego lá, deitei na cama, certo? Eu peguei no sono e eu com muito medo, bastante medo mesmo, eu tava com muito medo mesmo. Todo barulho pra mim era... Eu achava que já tinha algo... Tinha medo tanto de chegar alguém ali, saber que eu tava só. E também de coisas do outro mundo, sabe? Espíritos, sabe lá. Então eu fui dormir, deixei a lamparina na cozinha e fui pra cama. Lá na cama, eu me cobri dos pés à cabeça, com muito medo mesmo. E foi indo, até que eu cochilei, até que eu dormi, né? Peguei no sono. Foi daí que eu escutei, chegando na casa, ao redor da minha casa tem um alpendre. Aqui a gente chama de alpendre, mas em alguns lugares chamam de varanda, tá? E tem uma muretinha baixa
e tem uma, tipo, como se fosse uma porteirinha, sabe? Não é uma porta, é uma porteirinha da muretinha para entrar em casa. E eu escutei quando tava chegando uns pisadas, sabe? Como se fossem passos. Chegando lá e abriu a porteirinha, fechou e depois abriu a porta da casa. E eu escutei aquela porta de madeira abrindo. Sabe aquele famoso som de abrindo uma porta de madeira? Pois foi esse o som que eu escutei. E eu pensei que era o meu marido que tinha chegado. Do jeito que eu tava, eu fiquei toda coberta dos pés à cabeça. Tava com medo, só que aí eu não tava mais com tanto medo, né? Porque eu sabia que ele tava ali. Mas eu fiquei ali sem me mexer porque eu tava com muita raiva. E tava com mais raiva ainda dele ter saído e ter me deixado, né? E fiquei lá. Eu só senti que ele pegou, sentou na cama, senti o peso sentando na cama e deitou. E eu senti um frio, sabe? E aí eu peguei e passei a mão assim, sem que ele percebesse. E eu vi que tava muito frio, ele tava muito frio. E quando eu passei a mão na perna, a perna era muito peluda, sabe? Bem mais peluda. E eu estranhei, sabe, aquilo. E eu deixei quieto, né? Não falei nada, fiquei calada e continuei dormindo. E passou um bom tempo, sabe? Um bom tempo mesmo. Aí eu vi chegando uns passos, isso novamente ainda estava à noite. Eu vi chegando uns passos e eu vi que abriu a porteirinha, aquela porteirinha, fechou a porteirinha e abriu a porta da casa e entrou. E eu comecei a chamar meu marido, Pedro, e nada, sabe? Pedro, tem gente entrando e nada, não escutei barulho de nada. E eu passei a mão, quando eu passei a mão não tinha nada na cama. Aí eu fiquei pensando, se ele saiu e eu não vi, e agora tá voltando, e aí eu levantei e fiquei escondida, atrás da porta do quarto. E quando eu vi o Pedro, ele tava chegando. Aí eu perguntei pra ele se ele tinha chegado e tinha saído. E ele falou, não, tô chegando agora. E tava muito bêbado. Eu fiquei assustada, sem chão com aquilo. Eu, como assim? Tu tá chegando agora? Eu contei tudo que aconteceu pra ele. E ele ria de mim, sabe? Ele debochava de mim. E dizia que eu tava ficando doida. Que não, que tava chegando agora mesmo. Tava chegando agora mesmo, e daí e tal. E começou a rir da minha cara, sabe? Queria arrumar confusão e tal. E foi daí que caiu a ficha. Aquela coisa que entrou na minha casa, que deitou na cama que eu tava deitada, do meu lado, não era meu marido. Aquela coisa era uma coisa do outro mundo, do outro plano. Seja o que foi, eu não sei o que queria. Eu rezei, pedi bastante para aquilo não voltar mais e que não me procurasse, porque o que ele estava procurando, e com certeza não era comigo que ele ia encontrar, que eu não gosto dessas coisas, que eu tenho medo, tenho bastante medo, sou muito medrosa, e que se ele estivesse procurando alguma coisa, reza, ou seja o que fosse, que ele procurasse outra pessoa, que a mim não ia achar nada. E foi isso, gente. Foi essa a minha história. No momento foi muito arrepiante, foi muito assustador. Eu passei muito medo mesmo nesse tempo. Eu fiquei com medo de ficar só em casa. Toda vez que acontecia alguma coisa, que tinha suspeita dele não voltar à noite, ou dele demorar, eu ia pra casa dos meus pais, não ficava mais em casa só. Nunca mais fiquei em casa só, depois desse episódio. E foi isso, gente. Vim aqui contar pra vocês uma experiência que eu passei lá no passado, muito tempo atrás, e achei que vocês gostariam de ficar sabendo desse episódio. E queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Então, gente, essa é mais uma história de uma inscrita que ela deixou pra mim lá no meu e-mail. E mais à frente eu vou estar disponibilizando o e-mail, ou talvez eu possa estar deixando o Instagram, o direct do Instagram, para você estar mandando suas histórias. No momento eu ainda tô com algumas histórias, por isso que eu não deixei ainda aqui o direct para vocês estar mandando as histórias de vocês, ou direct ou um e-mail. E é isso. Quando diminuir as histórias, quando eu estiver com poucas histórias lá no meu e-mail, eu vou estar disponibilizando aqui para vocês ou o direct do Instagram ou o e-mail, tá bom?
Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Se vocês passaram por experiências parecidas também, eu vou gostar muito de ler, de ver a história de vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito terem gostado. Se gostarem, deixa um like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação toda vez que eu postar de novo. E um beijo, fique com Deus e até o próximo.